Mas agora nós temos algo aconteceu. Uma divisão. Porque, por exemplo, a gente tinha aquele esquema do o mercado, né? Como diz o nosso querido professor Vila, ele quer saber quem é o mercado, o que é o mercado. E a gente tem esse negócio de desburocratizar, de negócio do Bolsonaro, esse papo todo. E nós tivemos o acidente agora, esse crime ambiental lá em Minas Gerais. E agora todo mundo ficou pensando. Não, tem que acabar com esse licenciamento, tem que agilizar tudo, né? Tem que deixar as empresas. Né? Isso. Deixa as empresas tomar conta, que as empresas não tomam conta. Aí deu esse negócio, agora tá todo mundo pensando novamente. E aí? Olha, eu acho que o Estado brasileiro ele é inadequado, inócuo, tá onde ele está presente onde não deveria estar, ele não está presente onde deveria estar. Então é nessas distorções, né, que acabam acontecendo problemas como o que a gente viu em Brumadinho, né? Enquanto, por exemplo, o Estado brasileiro se preocupa em entregar carta, né, através dos Correios, que é um exemplo clássico que todo mundo sempre usa, né? Onde que está o Estado brasileiro na hora de regular setores de alto risco, né? Porque, poxa vida, né? É como se fosse... Eu olho o setor de mineração em situações de diversas das barreiras, diversas das barragens, né? São completamente coladas em cidades, né? Então ali tem uma atuação de altíssimo risco, né? Pensa como se fosse um transporte aéreo, né? Se você não regula o transporte aéreo, né, para garantir que todos os equipamentos sejam de altíssima segurança, altíssima exigência, assim, de qualidade, né? Fatalmente vão acontecer mais acidentes, né? Porque os agentes reagem aos incentivos que eles recebem, né? Então, se a gente legisla mal, acaba acontecendo o que aconteceu em Brumadinho, né? Então, mas Daniel, mas esse negócio aí, porque eu fiquei pensando cá com os meus botões, né? Porque eu falei, pô, acontece o negócio, aí vira... Aí o discurso vira como se o Brasil já fosse um país muito estruturado. Aí eu tava vendo, aí eu falei, porra, isso aqui é meio ambiente e tal. Aí eu fui pesquisar. Por exemplo, eu moro aqui em Cotia, não tem esgoto. Lá não tem esgoto, tem fóssil, caramba. Aí eu falei, porra, vou dar uma pesquisada. Aí eu fui dar uma pesquisada no Goodeclair. Entrei no Goodeclair, só 4 municípios do Brasil tem esgoto para todo mundo. 4. São Bernardo, Piracicaba, não sei mais onde, não sei mais onde. Então, quer dizer, é tudo zoado. Só que na hora do negócio, você quer regras, você acha que o mercado já está estruturado, que as empresas são sérias, que tudo é sério. E aí? E aí, Tonholi? E aí o seguinte, aí começa com aquela história, você vai me permitir explicar, do caixeiro viajante que foi vender a sua xuxinha de cabelo, o seu iPhone chinês, numa cidade interior de Minas Gerais. Aí ele acordou de madrugada com apetite sexual. Sim. Aí ele falou pro dono da pousada, como é que a gente faz? Quanto custa? O cara falou, é R$1.000 aqui. Falou, R$1.000? Falou, você vai ver por quê. Aí entraram numa Kombi, essa Kombi passou em 10 casas e pegou 10 caras. Falou, peraí, 10 caras pra comer o japonês? Falou, não é pra comer o japonês, é que ele não é viado não, é pra segurar. Então, eu lembrei... Que bela analogia. Cara, você foi muito longe. Acho que eu nunca vi ser. Eu não entendi. Eu tô tentando aqui processar. A história dos 2 japoneses ontem, aquilo me deixou irado. O japonês do... Uma força-tarefa de GAECO, Polícia Federal, Ministério Público Federal e por aí vai na casa de 2 japoneses que assinaram laudos que certamente não, foram forçados pelos seus patrões da Vale para fazer um puxadinho, ó, não põe 9 aí, põe 14. Esse é o Brasil. Não adianta você legislar e fazer boas legislações, porque é o seguinte, vamos pegar os deputados que são pagos pelas mineradoras. Vamos pegar os que tiveram a campanha paga pelas mineradoras. São os caras que chegam para os fiscais de Brumadinhos da vida e falam assim, ó, põe aí por fora, onde tá 9 põe para 14. É o exemplo do Brasil, é o exemplo que foi na Boate Kiss. Sim, é a mesma coisa. Soltaram uma grana para não ver o laudo de Abitse. Vocês não estão entendendo que o Brasil está errando, não é por causa da falta de legislação
ou porque o político é corrupto, é porque as pessoas são corruptas. Elas obedecem a um esquema em que o legislador é o canalizador do ethos da prática de corrupção que está em cada um. Em cada um de nós. Os japoneses de ontem são emblemáticos do que é a brasilidade. Isso me deixou pé da vida. E vão ter mais, não sei quantos engenheiros presos, porque colocaram raiz de 5 mais 1 sobre 2 e não era isso. É isso aí, Joel? Essas prisões preventivas, aí temporárias, sei lá o nome, que fizeram dos engenheiros, é um desejo da população, o Ministério Público respondendo a um desejo de punição da população. Né? Eles querem ver alguma cabeça pagando o preço. E tá todo mundo indignado, e com razão estão indignados. Olha o que aconteceu, olha, o maior desastre humano aí da história recente brasileira, sem dúvida, desastre ambiental. As pessoas têm razão em estar indignadas, só que as pessoas acham que o que resolve isso é botando gente na cadeia, sendo que não há nenhum tipo de condenação e nem de prova, nem de que eles tenham errado. Esse é o primeiro ponto, porque aquele tipo de barragem que estava construída ali, ela é em si mesmo instável, ela sempre tem um risco de desabar, é um perigo você estar construindo aquilo, era antiga na verdade, mas era um perigo construir aquilo no Brasil, sempre tem um risco. Então mesmo que o laudo deles estivesse todo certinho, a aprovação dela tivesse ok, mesmo assim tinha um risco, esse é o primeiro ponto. Então nem que eles erraram existe nenhuma prova, muito menos de que eles fraudaram um laudo, muito menos de que se houve um erro, foi algo intencional. Então, alguém tem que pagar alguém, mas depois você... Mas não pode ser um código de Hammurabi, né, também. Mas não é alguém aleatório contra quem você não tem evidência nenhuma e que você já vai... Só pra calar uma boca. E é uma prisão temporária também, não é que... Mas é uma coisa que pra vida pessoal das pessoas envolvidas, uma pessoa que passa esses 10 dias na prisão, sem comunicação, todos os bens estão travados, a vida dela, a vida dessa pessoa tá arruinada aí por uma década, pelo menos. Sendo que talvez não tenha nada a ver com ela o que aconteceu ali, mas só pra mostrar pro público, olha, não, diferente lá de trás, agora a gente tá botando gente na cadeia, não sei o quê. Você não tá resolvendo o problema da impunidade fazendo isso. Você tá arruinando a vida de algumas pessoas. Porque você tem o nome sem entrar no problema depois. Eu quero encontrar os verdadeiros responsáveis. E quem são e como que você acha? Isso vai ter que ter uma investigação. Então, onde é que estava o problema? Foi primeiro. Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal vai investigar, vai dizer onde é que estava o problema. Houve alguma corrupção no meio, houve alguma negligência criminosa no meio. Foi uma decorrência inevitável de uma tecnologia antiga que a gente tem que descontinuar e tem que substituir, mas que tá aí, que vai causar mais problemas no futuro. Qual que é a raiz do problema? Então, mas não adianta sair prendendo antes agora de saber qualquer coisa, coisa, só pra mostrar, a população. É isso aí. Esse engenheiro, será que é culpa dele? Nacional É de fumaça, Mineração. então, é fumaça. É fumaça. A Agência Nacional de Mineração permite, ela não faz a fiscalização em loco, né? Ela recebe os relatórios das próprias empresas. Será que isso é adequado ou não? E é o que eu disse, assim, os agentes reagem aos incentivos, né? Eu não acho que corrupção é algo exclusivamente brasileiro. Aliás, tem pesquisas que mostram aí que o ser humano, de modo geral, independentemente da cultura, ele é corrupto e corrompe desde que haja oportunidade que faça sentido na cabeça dele, no cálculo dele, né? De corrupção, né? Será que eu vou ser pego? Qual que é a probabilidade e tudo mais? Então, o que eu acredito é que a gente tem que refinar e trazer as nossas legislações para padrões internacionais. Por exemplo, eu olho a mina da Pedra em Congonhas, Minas Gerais, aquilo se rompe e em segundos chega a 350 casas, que é onde estão morando 1.500 pessoas. Então, mas Daniel, mas em segundos, não tem evacuação. Então, para esses lugares tem que ter um tipo de regulação onde a civil deixar a parte administrativa da empresa logo abaixo da barragem. Então, mas é o que o Tonholi falou, porque se você for ver bem, eu tava vendo na televisão, eu não entendo absolutamente nada desse negócio de engenharia, a gente não entende nesse negócio. Você vê depois, o cara fica na Globo News o dia inteiro falando, você aqui só na rádio, repete o que o camarote repetindo fala. o que os caras falaram. Mas, se você pegar bem, lá quando teve o outro acidente lá em Minas também, Mariana. Em Mariana, se você pegar lá na Câmara, em Brasília, já tem tudo isso aí. Os caras estão falando 4 anos atrás. Pagando pras famílias. Então é aquilo que você falou. O que acontece? O cara chega em Brasília, a Vale ou uma empresa lá paga pro deputado e fala, não, segura isso aí, que eu preciso ganhar grana com esse negócio. O cara segura lá o negócio e compra o fiscal. Aí o cara faz aquele laudo, isso aqui tá beleza, mas se der uma merda, ferrou. Então ele assina um negócio que
Esse laudo é... Se isso acontece, se mostra que isso aconteceu, se o fiscal topou se der isso, uma merda... Se o fiscal topou isso é crime. Daí o fiscal tem que ser preso mesmo. E é por isso que a punição tem que ser rápida e tem que ser pesada, né? Mas hoje em dia você não sabe se foi isso que aconteceu aqui em Brumadinho. Mas se aconteceu isso e tá provado, daí o fiscal tem que pegar a prisão mesmo. Porque isso é criminoso, assim como a pessoa que pagou ele também. Eu quero Tem que ir pra ensinar o prisão. General Mourão a investigar. General Mourão, anota aí. Ó, Eu vou te ensinar a Chamou. engenharia reversa. Você vai pegar todos os deputados, senadores, Quem deputados votou, federais, quem pegou grana que pegou grana. Aí você vai pegar as agendas de todos esses caras, vai pegar, usa a BIM, usa o Gabinete de Segurança Institucional, usa uma busca e apreensão no gabinete dos caras, faz o diabo, vai pegar todas as agendas, vai pegar essas agendas, vai fazer outra engenharia reversa, vai ver quais desses caras são funcionários públicos de municípios em que há barragens. Vai ver quais são funcionários e consultores das vales da vida. E aí você vai descendo. Depois que você descer, você vai ver o caminho da corrupção. Aí você vai ver, aí você vai chegar nos laudos. Ah, tem não sei quantas, tem 365, a gente viu na Globo News, tem 365 barragens ilegais no país. Gente. Uai, conectemos as 365 barragens ilegais ao país aos fiscais que deveriam ter fiscalizado elas, aos São deputados 35 que no Brasil cuidam inteiro. da região. 35 fiscais. Então, não tem estrutura nem pra Não fiscalizar. tem. Vamos pra cima, vamos pra cima. Queria entender a lógica Ou vamos pra assim. cima do prefeito. Por que é interessante para a alta cúpula da Vale correr esse risco, assim, por exemplo, de... Porque o prejuízo financeiro acaba não sendo muito São maior, de 3 queda vezes de menos. ação. Então, é importante que o prejuízo financeiro seja muito maior, justamente para que ninguém mais faça esse cálculo de achar que vale a pena fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Então, por isso que é tão importante que a punição seja rápida e seja dura. Né? É claro que não precisa ser rápido ao ponto do que o Joel acabou de falar, de prender pessoas que nem sequer estão... É o engenheiro, né? Não é o É, executivo. Então, Exatamente. mas é assim, é que nem acidente aéreo, a culpa é do piloto. É lá, é o japonês que assinou. Ah, a culpa é do piloto. Ah, não é da Airbus, não é da Boeing, não é da bem companhia. Falha humana. Ah, a culpa é do piloto. Botou o cara pra piloto trabalhar foi- 2 dias seguidos ali, deu a culpa é do pepino. piloto. Beleza, a culpa é do piloto. Mas além da punição, que precisa ser, sim, dura para criar esse incentivo, tem que lembrar também que nessas coisas de muito longo prazo, o ser humano não é tão racional sempre também. Lá atrás, essa barragem foi feita há décadas atrás. Ah, tem um risco aí, isso nunca vai acontecer. E, de fato, por 40 anos não aconteceu. Então, deixa quieto. Você tem que ter não só uma punição lá na frente, porque as pessoas não planejam tão racionalmente assim, mas um acompanhamento, uma fiscalização, um licenciamento mais rigoroso e um acompanhamento constante também dessas coisas. E isso exige um investimento público, sim. De ter o Ministério do Meio Ambiente, alguma secretaria estadual, alguém tem que estar junto ali, não pode ser a própria empresa, verificando se os riscos daquilo lá são toleráveis para a sociedade. Do ponto de vista da empresa, mesmo sabendo que se romper daqui a 40 anos a ação vai cair um monte e tudo mais, o cara lá atrás fala, não, mas vamos lucrar agora, é o que a gente quer. Precisa ter alguém do poder público acompanhando isso. Você acha Alguém que esse com interesse, fenômeno, que não seja Joel, com interesse apenas do lucro da empresa ali em mente. falar um papo mais reto, mas você acha que o bagulho é que a gente faz umas gambiarras, é um processo também cultural nosso, de dar uns migué, é nosso também? Com certeza, com certeza. A gente não é um país pobre à toa, né? A gente se esforça pra isso, né? Você acha? Porque pra você, né, tá na meiuca é tranquilo. Agora, pra você tá lá embaixo, você tem que pegar tudo aquilo que precisa fazer pra desenvolver o país e fazer o contrário. Dá um trabalho enorme, a gente já tem feito isso há décadas, né? Isso em todas as áreas. Tava mencionando no comecinho da nossa conversa aqui sobre educação. Poxa vida, quando você olha o sistema educacional, os números, onde o dinheiro é alocado, a maneira como o sistema é gerido, quem que são os atores, como que eles agem, né, influenciando, no final de contas, a educação das crianças e dos jovens, que são as pessoas mais, né, vulneráveis do país, né, é um horror. A gente só faz tudo aquilo que não deveria ser feito. Parece que assim, pega aquilo que é óbvio fazer, multiplica por -1 e faz. É inacreditável, isso em todas as áreas, não é à toa que a gente tá onde a gente tá. Vamos juntar a outros casos recentes. O prédio da Polícia Federal na rua Antônio de Godoy,
que desabou e que estava para desabar há um tempão, por que não foi feito o laudo? É outro problema em que você teve característica humana não cumprindo a chamada legislação. E a questão das pontes, que é a questão A ponte aí, ó. que tá acontecendo. Inacreditável. A ponte não tinha nem a planta da ponte. Estão procurando até agora. E é uns Eu liguei volumes lá. desse tamanho a planta. E isso é um ponto específico e muito importante, porque corrupção no Brasil sempre está em infraestrutura. Sempre está em infraestrutura. Depois você vai ver, né? Uma obra de centenas de milhões, não tem nem planta. É um negócio completamente inaceitável, né? Então, É por descaso, né? Corrupção, mas também descaso, também uma obra antiga não se guarda direito os documentos, e quando precisa, você não tem. E daí você vê a falta que faz. Então, mas você sabe que a gente tava discutindo aqui? Eu lembro quando teve o negócio dos cachorros. Lembra do cachorro? Do Carrefour? O cara do cachorro do pô. Carrefour. Lembro. O cachorro do Carrefour também foi um negócio que. Aí veio o pessoal das ONGs e não sei o quê. E aí eu fui dar uma olhada, né? São Paulo tem 2 milhões de cachorros na rua. É a grande São Paulo. 2 milhões. 2 milhões de cachorros abandonados. População de São Bernardo. É assustador o cachorro. Aí o que acontece? Fala, não, quem tem que cuidar do cachorro? É o prefeito. O prefeito é responsável pelo cachorro. Então ele tem que Dói. cuidar da população, da ponte. Não, mas porque é uma coisa que é o seguinte: quem vai cuidar desses 2 milhões? Porque na hora daquele negócio, você fala, não, o culpado é o japonês, é o porteiro, é não sei o quê, não sei o quê. Mas quem é que vai. Quem é a pessoa Tem que ter uma vai? presença maior, muitas vezes, do poder público também. Então, embora mas não isso é uma escolha social, embora não né? exclua Então, também esses indivíduos envolvidos que torturou e matou o cachorro. Pô, esse cara aí também tem que... Isso faz Não, parte não, da... sim, eu não tô falando, eu tô falando que o problema é muito maior. Sim, sim. É que nem esse negócio aí. Quantos mais vão acontecer até resolver tudo? Ou Pois é, Emílio, e é por Sim, isso que esse que é o que eu disse no começo, né? É o tamanho da trolha. O Estado, né, ele tá muito presente nos lugares onde não deveria estar e não tá em outros onde ele deveria estar, né? Então, por isso que é muito importante, a gente no Novo defende isso, né, de focar naquilo que realmente é básico e que faz a diferença na vida das pessoas, né? Um Estado gigantesco que tenta olhar tudo e faz tudo mal, não serve, né? Por exemplo, você estava falando do saneamento básico, que é um problema de época medieval, né? Como diz o pai do Joel sempre nas entrevistas, que é um problema assim que a gente já deveria ter resolvido lá atrás e que existe ainda hoje, em pleno século XXI. A gente tá todo mundo aqui usando celular e tudo mais e não tem saneamento em casa. Então é um negócio surreal. Então, por isso que é super importante a gente, né, fazer escolhas, né? A sociedade fazer escolhas que privilegiem aquelas pessoas que queiram representar, né, a população, focando naquilo que é essencial. Né? E só assim eu acho que a gente no médio e longo prazo vai conseguir construir um país moderno assim que vale a pena viver de verdade, né? Eu acho que você pegar as grandes tragédias, você pegar o vazamento de óleo da Exxon Valdez no Alasca, apontaram problemas técnicos na escala. Você pegar Bhopal na Índia, quando a Union Carbide fez vazar gás, sim, 3 mil pessoas mortas. Sabe o que Terrível. deu o resultado? Falha no sistema de folgas. Então nós estamos trazendo para que elemento, seja a Boate Kiss, seja a Mariana, seja Samarco, nós estamos trazendo para o elemento humano. Quando esse elemento humano que é falho, que é preguiçoso, se soma a um sistema de corrupção que sempre, é óbvio, é sustentado por um parlamentar, aumenta o tamanho da tragédia. Sim. Exatamente. Exatamente. E tem Por a isso ver que a também um renovação pouco- política é tão importante aí, colocar gente nova que tá a fim de fazer a mas diferença de tem verdade. gente nova